Tem vários elementos da arte cinematográfica que a gente não repara com tanta atenção na maioria das vezes. Um deles é o cenário, que nem eu falei em um dos nossos últimos episódios. Mas se tem outro elemento que muitas vezes passa despercebido para muita gente, são os cortes e as transições do filme. São eles, por exemplo, que vão deixar você alternar entre uma pessoa e outra em uma cena de diálogo. Primeiro um fala, e aí a gente corta para outra pessoa. Além disso, os cortes costumam levar a gente de uma cena para outra. Mas a questão é que existem muitos tipos diferentes de cortes e de transições. O jump cut, o corte na ação, o wipe, o dissolve, entre vários outros. E hoje eu quero me focar em um tipo de corte específico, o match cut. O match cut é um corte que vai ligar dois planos diferentes, mas que possuem algum tipo de semelhança entre eles. O tipo mais famoso de match cut é o gráfico. A semelhança entre os dois planos vai ser devida às imagens que a gente vê. Um exemplo que me vem à cabeça é um match cut que eu gostei muito no primeiro episódio da 4ª temporada de Breaking Bad. Nele, a gente tem essa cena aqui, em que o Walt e o Jesse precisam limpar o laboratório porque o chão dele tá... bom, cheio de sangue. E na cena seguinte, a gente vai ver os dois comendo em uma lanchonete. Agora, olha só como a montagem do episódio vai fazer a transição entre as duas cenas. Legal, né? O segundo plano é praticamente uma reconstituição do primeiro, só que em um contexto completamente diferente. Outro exemplo que eu acho muito bom é um match cut no filme Dublê de Anjo. Olha como ele vai levar a gente do rosto desse cara para um cenário diferente. É sensacional como eles fizeram a composição do segundo plano, usando apenas o cenário e os personagens da cena para recompor a figura do rosto que a gente viu no plano anterior. Mas o legal é que nem todo match cut vai ligar dois planos que são graficamente similares. Existem outros tipos de match cut. Um deles é o de movimento. Nele, o primeiro plano vai começar um movimento que vai ser finalizado no segundo plano. Vamos olhar esse exemplo de Crash no Limite. Como vocês puderam ver, o movimento da moça passando pela porta começa aqui, mas quando o mesmo movimento acaba, a gente já está em outra cena com outros personagens saindo de um restaurante. O match cut vai trabalhar em cima desse movimento horizontal. Quer outro exemplo? Então vamos voltar para Breaking Bad. Olha essa transição aqui. Dessa vez, o match cut vai trabalhar com um movimento vertical. Uma gota caindo no primeiro plano, outra gota pousando no segundo, já em outra cena. E a gente tem também um terceiro tipo de match cut, o sonoro. Dessa vez, o corte vai ligar dois planos cuja similaridade está no som. Vamos pegar como exemplo 39 Degraus, de Alfred Hitchcock. E você nunca vai adivinhar qual série de TV já usou algumas vezes o match cut sonoro. O quê? Você disse Breaking Bad? Pois é, acertou. Dá uma olhada nessa transição. Not if I can help it. Maravilha! Então agora a gente já viu os diferentes tipos de match cut. Mas afinal, para que eles servem? Bom, a princípio, o match cut faz essas conexões entre planos para diminuir a discrepância entre eles. Afinal, com corte simples, de repente você está num lugar vendo uma coisa e do nada você vai para outro, ver outra ação. Só que isso não nos causa estranhamento, até porque a gente já se acostumou com a linguagem do cinema. Só que às vezes o filme vai querer fazer uma transição que conecte muito bem dois planos diferentes. E é aí que entra o match cut. Ele vai dar mais coerência para a mudança entre um plano e outro, uma continuidade criada a partir de semelhanças. Mas o match cut pode ir um pouco além dessa função e criar significados e leituras específicas. O match cut mais relembrado de todos os tempos é um exemplo muito bom disso. Ele pertence ao clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quando o filme começa, a gente vê a famosa sequência dos macacos. E no final dela, a gente vai ter essa transição aqui.
A princípio, ela pode parecer apenas um match cut gráfico. Um osso longo flutuando no ar, uma nave espacial com um formato parecido, pairando no espaço. Mas não se trata apenas disso. Se você se lembrar da sequência dos macacos, você vai ver que os animais descobrem como um osso pode ser usado como uma arma. Essa seria então, de acordo com o filme, a primeira ferramenta da história da humanidade. É o início do uso da tecnologia. E essa noção é reforçada mais tarde quando o Kubrick faz esse corte. É a maneira dele de indicar não só que o osso teria sido a primeira ferramenta, mas também de fazer um salto entre passado e futuro usando a mesma temática, a tecnologia. Tem outro exemplo que eu gosto muito, e ele também é de um clássico, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Logo na abertura, a gente vê esse rebanho de ovelhas avançando rapidamente. Agora olha o que acontece. Por que esse match cut é tão bom? Porque Tempos Modernos faz uma crítica à produção industrial e às condições de trabalho dos empregados. Essas pessoas são tratadas como uma massa que serve apenas para a produção, comandadas a seguir as mesmas ordens. E ao fazer o paralelo entre os humanos da era industrial e o rebanho, o Chaplin está reforçando essa ideia. Mas esse match cut fica ainda melhor quando você repara em um detalhe. Viu o que aparece aqui? Uma ovelha negra, que nem na expressão que a gente usa no dia a dia. Isso é, evidentemente, uma metáfora sobre o personagem de Charlie Chaplin. Um homem que está inserido no rebanho industrial, mas que, no fim das contas, simplesmente não consegue se encaixar de maneira apropriada. Ou seja, um corte ou uma transição podem ser muito mais do que apenas um corte ou uma transição. Às vezes, é fácil esquecer como a montagem não é apenas um jeito de unir cenas diferentes. A variedade disponível de transições e de cortes é bem grande. Isso é ótimo porque dá aos editores mais oportunidade de trabalhar esses recursos de maneira criativa e de tornar a nossa viagem de um plano para outro ainda mais interessante. Então é isso. Agora eu quero ver o que vocês têm a dizer. Gostaram de analisar mais de perto o match cut? E vocês se lembram de outros exemplos que usam muito bem esse tipo de corte? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. Lembrando que no próximo domingo tem um episódio inédito nosso lá no canal Acabou de Acabar. E ele vai ter bastante relação com o episódio de hoje. Então, se você não quiser perder, é só passar por lá e se inscrever no canal. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.